Olá, começa agora mais um programa Fala Mais. Seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Reginato e é um prazer ter a sua companhia neste programa, o qual nós falamos de pessoas. Sim, o seu e o meu comportamentos revelados no ar aqui no programa Fala Mais. Estamos na semana do Dia das Mães e o programa é especial para elas, mas também para os papais. Você que tem filho, recomendo que você fique aqui conosco até o fim. O programa Fala Mais está chegando para você num oferecimento do Instituto Neuromais. Se você é empresário ou empresária, tem mais de 20 colaboradores e percebe a dificuldade de engajamento, retenção e produtividade dos seus colaboradores, talvez o problema esteja no emocional do seu time, nas soft skills. Portanto, você pode contar com os treinamentos e workshops do Instituto Neuromais para trabalhar comunicação, comportamento, relacionamento interpessoal, vendas, lideranças e muito mais. Você pode acompanhar pelo @Instituto Neuromais. Faça isso, pega o seu celular, siga o @Instituto Neuromais, conheça um pouco desse trabalho, envie um direct que o nosso time comercial vai visitá-lo sem nenhum compromisso. E eu no programa Fala Mais tenho o privilégio de ter como host ao meu lado a minha esposa Grazi. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje, mais do que nunca, um programa muito, muito especial. Você, papai e mamãe, prepare-se. Grazi, aproveitando, já que é um programa especial, apresente a nossa convidada e o tema desse nosso programa. O tema de hoje é comportamento infantil. E nós estamos aqui com ela, a Gesiele Paul, que nós temos a honra de falarmos, né, com uma amiga. E é realmente um bate-papo muito especial no dia de hoje, porque vem aí a contribuir com muitos lares. Sim. Então nós estamos aqui com a Gesi. Prazer, Gesi. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de clareza e de consciência sobre o comportamento infantil. Maravilha. Quem nos dera ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, a tal da parentalidade, que agora está ficando tanto em alta, em evidência, antes, né, Grazi? Porque nós tivemos o primeiro acesso à parentalidade quando o Arthur já tinha 5 anos de idade. Há um conhecimento, né? E até então a gente precisa se manter nessa busca padrão. Repetia padrão, né? A gente fazia aquilo que a gente aprendeu. Que a gente viu que era certo. Isso aí, tia. E aí? Então vamos lá, Gesi. Gostaríamos de iniciar esse programa entendendo, porque é uma curiosidade. Para nós foi curioso e imagino que também para os ouvintes seja uma curiosidade. Como é que uma policial civil, né? Porque hoje você atua ainda como uma policial civil, começou a se desenvolver na área da parentalidade. Isso é curioso. Pra quem não sabe, a Gesi é policial civil. Pessoal, e especialista em parentalidade. Que negócio é esse, Gesi? Pois é, então, foi com a chegada dos meus filhos. Antes, eu sempre tive uma personalidade, que a gente fala assim, mais forte, mais explosiva, mais da ação. E pra polícia isso é ok, né? Desde que de forma equilibrada, obviamente. Mas quando chegaram os meus filhos, e eu comecei a ter desafios de comportamento normais, esperados para o desenvolvimento deles, eu percebi que se eu não fosse buscar conhecimento, se eu não fosse realmente estudar sobre parentalidade, sobre comportamento adulto, comportamento infantil, eu erraria muito como mãe. Justamente por esse meu padrão, né, de comportamento. Então foi uma necessidade mesmo que me fez buscar conhecimento, buscar autoconhecimento para acertar mais na educação dos meus filhos. Você tem 3 filhos, é isso? 3 filhos. 3 filhos. Fala um pouquinho mais. Um casal de gêmeos? Um casal de gêmeos, a Beatriz e o John, hoje com 7 anos, e a Ivy com 3 anos. E o quanto você percebe que esse conhecimento, de fato, fez a diferença na educação dos teus filhos? Muito mais do que o conhecimento que eu tenho, né, as certificações, as formações, especializações que eu fiz e continuo fazendo, é ter justamente um laboratório em casa, para colocar isso tudo em prática, para ver o que funciona, o que não funciona, e entender como é que eles se desenvolvem, como é que eles interagem, o quanto cada um é diferente um do outro.
o quanto existe individualidade biológica e a gente precisa olhar de forma individual mesmo para os nossos filhos, porque essa coisa de eu dou amor igual, eu educo igual, e como é que eles são tão diferentes? Eles são diferentes porque isso faz parte deles. Então, a medida de amor não é igual, a medida de entrega não é igual, a medida de educar não é igual, porque eles demandam coisas diferentes. Um demanda mais, outro demanda menos, um tem alguns pontos fortes e pontos fracos diferentes, né, com base no temperamento, na personalidade. Entender tudo isso, não existe um manual para educar filho. Filho não vem com manual, mas existe um mapa onde a gente, entendendo de desenvolvimento, a gente tem estratégias, tem ferramentas para acertar mais com cada criança, conforme é o perfil dessa criança. Então, sem dúvida, mais do que o conhecimento que eu tenho, mais do que aquilo tudo que eu estudo, é eu ver nos meus filhos e aplicar isso em casa e ver o quanto funciona, o quanto dá resultado e o quanto é realmente extraordinário. E às vezes é a longo prazo, né? A gente acha, porque dá voz para a criança, dá escolhas para a criança, né? Deixar ela sentir que ela tem algum poder, principalmente sobre as escolhas dela, isso tem um reflexo a longo prazo. Educar é a longo prazo. A gente aprendeu a educar a curto prazo, com punição, com grito, com castigo, né? Porque a gente quer acabar com o comportamento, a gente não quer entender o comportamento. A gente não se pergunta por que o meu filho está se comportando dessa forma e procura entender o que tem por trás, né? Embaixo desse iceberg, o comportamento é a pontinha do iceberg. Mas o que tem por baixo? É o reflexo, né? É o reflexo de algo. O que faz o meu filho se comportar dessa forma? A gente só quer o comportamento estar ali, causa desconforto, causa vergonha, a gente quer sumir com ele. A verdade é que a gente precisa investigar e saber por que é que ele está ali. E o que é que a gente pode fazer para ajudar essa criança a se desenvolver de forma saudável, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, porque tem reflexo físico, emocional e mental. Então, sem dúvida, é importantíssimo. E puxando, né, esse gancho que você falou, a importância de você ter um autoconhecimento, você entender o que te leva a ter determinadas atitudes, porque isso também reflete nos nossos filhos. Você quer dizer em relação aos pais, aos adultos? Aos pais, os adultos com certeza. Se autoconhecerem para poder também educar melhor os filhos. O porquê que nós temos determinadas reações diante do comportamento deles. Exatamente. Sem dúvida. O primeiro passo é a consciência. A partir do momento que eu percebo que aquilo que eu estou fazendo, né, a forma como eu estou agindo com a minha criança, não me dá a resposta que eu desejo, que eu tomo consciência de que gritar não funciona. Eu faço uma coisa e não resolve. Eu faço a mesma coisa e não resolve de novo. Eu continuo fazendo e não resolve. Exatamente. Pô, preciso mudar. Exatamente. O que eu tô fazendo não tá funcionando. Não tá me dando a resposta que eu quero. Então é tomada de consciência. A partir do momento que você sabe que o que você tá fazendo não é funcional, não ajuda a tua criança a se desenvolver de forma saudável, você precisa buscar autoconhecimento. Porque eu preciso entender por que eu reajo dessa forma. Que padrão é esse meu que diante de uma birra, diante de uma discordância da minha criança, eu não consigo lidar com isso. Por que eu não consigo? Do controle. Exatamente. Que é a consequência. E daí, depois, eu preciso buscar conhecimento. Porque eu preciso entender como essa criança funciona. Eu preciso saber por que ela reage assim, por que tem as birras, o que é esperado para cada fase de desenvolvimento, porque é esperado. As crianças se desenvolvem num ritmo, nem todas no mesmo, cada criança tem um ritmo dentro de uma janela esperada do que é para, né, a gente diz assim, porque atraso de fala, atraso motor, em muitos casos, sim, precisa de uma investigação, precisa, né, de um especialista. Mas existe o que é esperar. Por exemplo, os gêmeos, né, nasceram juntos, a gente tem aquela ideia de que são iguais, de que nada, são diferentes, completamente diferentes. A Beatriz falou muito cedo e andou mais tarde. O John andou muito cedo, falou mais tarde. A mesma idade, na janela esperada para o desenvolvimento, tudo normal. Então, assim, cuidar com essa ansiedade de que se o filho da vizinha faz isso, se o primo faz isso, ou até o próprio irmão fez isso, tem uma janela aí que a gente precisa respeitar da criança que faz parte dela. Então, entender essas coisas torna tudo mais leve, torna tudo mais fácil. E o quanto nós, pais, não pecamos na tal da comparação.
Para criança é uma das piores coisas que a gente pode fazer. E é algo extremamente comum, porque o outro já tá fazendo, né? O fulano lá já tá fazendo tal coisa, tá na hora de você se mexer. Porque o teu primo lá já conseguiu tal coisa, só você que ainda não conseguiu. A gente acaba minando, né? 5, 6, 7 anos de idade. Criança, o autoconceito. Nossa, demais. Dessa criança, né? E qual é o reflexo da comparação? Da comparação é de não se sentir capaz, de se sentir insuficiente, e a gente tem que pensar nisso num reflexo a longo prazo. O que a gente quer? A gente quer ensinar o nosso filho a se sentir capaz, a se sentir importante, a se sentir amado. Quando a gente compara, a gente consegue fazer isso? Não. Definitivamente não. É que a gente acha que comparando vai fazer ele se mexer. Vai estimular. Não vai estimular. A gente tem outras formas de fazer isso, mas não é comparando a criança. Principalmente com os irmãos. Não façam isso, porque a gente acaba criando o bonzinho e o mal. Não é? A gente acaba criando e a Ruth e a Raquel. Ó, que analogia ótima. A Rutinha e a Raquel da novela. Como é que é o nome da novela? Mulheres de Areia, Mulheres de Areia. E com isso a gente vai rotulando os nossos filhos. E eu digo, rótulos são profecias autorrealizáveis, porque os pais são tudo para a criança. Perfeito. A criança pode não se amar, mas ela nunca vai não amar os pais. Então, ela sempre vai enxergar aquilo que os pais falam como algo certo sobre ela. Então, se eu digo que ela é birrenta, que ela é teimosa, que ela é brava, que ela é malvada, ela vai, dependendo da criança, lembrando que nada é um padrão rígido, depende muito de cada criança e da individualidade dela, ela vai se esforçar para cumprir aquilo que a gente fala que ela é. Perfeito. Então, a comparação é uma forma de rotular a criança, dizendo que ela não é boa o bastante, que ela não é capaz. Isso é péssimo para a construção da identidade dela. Então, não compare. Nunca, jamais, não compare. E a gente tem, trazendo aqui pro ambiente prático, eu e a Grazi, a gente, na educação dos nossos filhos, a gente já mudou muitos conceitos ao longo do tempo. Eu tenho um muito claro, que era um conceito meu, não necessariamente da Grazi, que era o seguinte conceito: a criança tem que se adaptar aos pais. Criança é criança, ela tem que se adaptar à nossa realidade. Então nós não mudávamos a nossa rotina, nós não mudávamos os ambientes, porque nós eu imaginava que a criança tinha que se adaptar ao pai. E a Grazi respeitava isso, entendia isso. E com o tempo, quando nós buscamos autoconhecimento e depois buscamos o conhecimento que é... Porque primeiro foi a tomada de consciência. Total. Tomada de consciência, autoconhecimento e conhecimento. Não, nós seguimos exatamente o fluxo que você falou. Primeiro o autoconhecimento, nós vamos buscar primeiro ajuda para nós mesmos. Sim. Nós nos entendemos, nós nos conhecemos a partir desse momento. Depois nós fomos buscar conhecimento, entender também o quanto que isso reflete na vida dos nossos filhos. E esse é um conceito que nós mudamos completamente lá em casa. Não, nós temos 2 crianças. Nós temos, enquanto pais, que nos adaptar à realidade delas. Agora, a nossa função, a nossa vida mudou. Nós não somos mais 2 pais, sem filhos, sem responsabilidade. Não, cuidar de uma vida, esse é justamente o brilho de você se tornar pai. Você se torna responsável por uma vida que não é capaz de se virar sozinha. Então você sim tem que adaptar toda a tua rotina para aquela vida. Então, por exemplo, já aconteceu vezes de a gente ir num restaurante que a gente gostava de frequentar, a gente levava os filhos. O que acontecia? Birra, choradeira. E aí a gente muitas vezes, tô falando por mim, lidava com até uma certa grosseria, fica quieto, aquela coisa. E depois a ficha caiu, e eu tenho dor no coração de falar isso, porque daí depois vem o constrangimento, o arrependimento, tudo que você fez lá no passado, a vergonha, a culpa. Eu falo, cara, o erro é nosso de levar a criança num ambiente que não é um ambiente para criança. Que a criança vai ficar entediada, ela vai buscar por algo para, enquanto nós adultos estamos amando, eles estão lá entediados, né? E foge um pouquinho às vezes do pensamento de pais que querem ter momentos de pensar nessas crianças. Isso vai desde adaptar a casa para criança, né? Exatamente. A coisa de não mexer, de não... a gente recebe uma criança e a gente acha que a gente não tem que adaptar a casa para ela.
E precisa, né? Eu não sou a pessoa que tem um monte de bibelô, de coisas que quebram, não é o meu perfil ter isso em casa. Mas eu vejo que existe muita dificuldade, porque a criança, ela entende o mundo pela exploração. Aquela coisa de chegar num lugar e dizer pra criança assim, olha com os olhos, não mexe. A gente fala, mas não funciona. Por quê? Porque ela não entende o mundo olhando. Ela entende o mundo mexendo, explorando, colocando a mão, tirando do lugar, colocando no lugar. Então a gente acha que a criança vai vir e ela justamente vai ter que se adaptar à rotina dos pais, à vida dos pais e aquilo que os pais gostam. E por não entender de desenvolvimento infantil, a gente erra muito. Por quê? Porque a criança mexe, a gente diz não mexe. Aí a gente vai escalonando violência. Não mexe, dá um tapinha. Não mexe, coloca de castigo. Tem criança de 1, 2, 3 anos que fica de castigo. Vai sentar no cantinho pra pensar no que fez. Vai pensar no quê, gente? Ela não consegue pensar. Ela não tem nem como raciocinar. Não, eu tenho Então, as assim, salvas com esse negócio de cantinho do pensamento. Eu sou meio... Diz não pra Avessa criança, isso. diz não com a expectativa não com a expectativa de que ela não vai mexer. Então, muitas vezes, se for uma criança mais persistente, aí a gente volta pra individualidade biológica, porque tem criança que a gente vai dizer, não mexe, e ela não vai mexer. Na Certo. primeira vez que a gente fala. Tem criança que a gente vai falar 1000 vezes. Ela vai continuar mexendo. O que é mais fácil? Ficar repetindo, e na maioria das vezes a gente perde a paciência, porque na cultura de que criança tem que obedecer, criança tem que fazer aquilo que o adulto está mandando, nessa cultura que a gente tem, se ela não responde dessa forma, ela é desobediente, e a gente já começa a confabular lá pro futuro, de que essa criança não vai respeitar ninguém. Exatamente. Daí a gente já cria se um monte de Se não der historinhas. limite agora, isso vai ser um bandido, isso vai ser Exatamente. vai ser um vagabundo. E os pais vai ser um também folgado. muitas vezes pensam que talvez não estejam educando seu filho da forma correta. Sim. Mas é um desafio de cada criança. Mas aí eu pergunto, o que é mais fácil? Ficar falando não pra criança, gerando estresse, gerando ansiedade, criando o caos no ambiente, ou tirar o objeto e colocar em outro lugar? Até que ela tenha capacidade de entender mesmo que é pra deixar ali. Então, às vezes a gente quer forçar uma situação com uma criança É exatamente que isso. vai responder. Evita, pô. Evita E passar aí- pelo... aí se o- você puder evitar o problema, evita o problema. O problema é ficar escalonando violência. Por quê? Porque a criança não vai responder como a gente quer. E aí a gente tá criando um grande problema. Querendo entender um pouquinho mais a importância de um ambiente familiar para o desenvolvimento das nossas crianças. A gente precisa entender que o primeiro ambiente da criança é a família. Então, por muitos anos, vai ser onde ela vai buscar suporte, onde ela vai se espelhar, onde ela vai ter os adultos cuidadores como exemplo, para desenvolver inteligência emocional, para saber como se comportar, para saber como tratar os outros, para saber medida de respeito, todas essas coisas, né? Para se formar enquanto indivíduo. O ambiente familiar, ele tem um peso, o ambiente, de modo geral, tem um peso muito grande no comportamento. Então, a forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como nós respondemos aos desafios, isso tudo serve de exemplo para os nossos filhos de como eles vão responder também. E como eles estão atentos aos nossos comportamentos. Eles estão com o ouvidinho afiado, estão com o olhar o tempo todo nos observando. E às vezes a gente acha que não. E às vezes a gente fala negligencia. coisas, a gente faz coisas, olha e diz, olha só uma criança, nem tá prestando atenção. Não tá entendendo. E na verdade, as neurociências hoje já provam pra gente que o cérebro da criança é como se fosse uma esponja. Então, ele pode não conseguir verbalizar ainda, pode não conseguir, fazer, mas ele está o tempo inteiro observando o que as pessoas ao redor dele fazem. Volto a falar, o primeiro ambiente é o familiar. É onde a criança se espelha, onde ela tem como exemplo os pais. Sempre vai ser o exemplo mais forte. À medida que ela for crescendo, ela vai buscando fora outras referências. Na escola, né? Isso a gente nem tá falando em adolescência, porque depois é muito forte a opinião dos pares, né? Falando em infância. Então, é casa, escola, igreja, né? Comunidade. Tudo isso vai virando referência para a criança. Mas a base sempre vai ser a família. Sempre vai ser a família. Então, é importantíssimo a gente estabelecer um ambiente seguro,
de empatia, de acolhimento, porque é isso que vai fazer muita diferença no desenvolvimento dela, emocional e mental. O ambiente é fundamental. Eu tenho certeza que tem gente nos ouvindo que tá pensando, isso aí é tudo muito bonito, isso aí é tudo muito lindo, mas eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, tenho que trabalho o dia todo, e chego de noite, e tô cansado, e é muito bonito pra quem tem condições de ter uma babá, ou, enfim, pra mim é complicado, meus filhos ficam na creche. E aí, Gisele, esse desafio da família brasileira, de maneira geral, como encarar? Porque realmente o pai e a mãe às vezes chegam em casa no final do dia, tá estressado, um monte de problema, conta pra pagar, e tem lá 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Teve uma coisa que tu disseste antes, que é, quando a gente recebe um filho de presente, a gente ganha também responsabilidade. Eu ouso dizer que é a maior responsabilidade que um ser humano pode receber de presente, que é educar um filho. Eu não consigo enxergar nada que nos tire mais da zona de conforto do que ter que educar uma criança. Então, sim, vai precisar, mesmo chegando em casa cansado, vai precisar priorizar, porque essa criança precisa de um adulto para orientar, precisa de um adulto para dar afeto, precisa de um adulto que dê atenção, que brinque com ela. É claro que existem muitas demandas nas nossas vidas. Existem momentos que realmente é mais desafiador, é estressante, que a gente passa por problemas de saúde, financeiros, né? A gente sabe que essa é uma realidade, mas por isso é tão importante o autoconhecimento. Como é que eu vou gerenciar tudo isso e ainda conseguir dar o suporte que minha criança precisa? Porque eu não posso me apegar ao fato de que eu não consigo lidar com todas as minhas demandas, porque então eu preciso rever as minhas demandas, porque eu não posso deixar o meu filho de lado por causa disso. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ter autorresponsabilidade para enxergar, para ver onde a gente pode mudar, o que a gente pode estruturar nessa rotina que não está funcionando, porque isso vai refletir no comportamento da criança. Uma criança que não recebe atenção positiva dos pais, ela vai buscar de forma negativa. Então, tem uma frase que eu sempre falo: o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. Perfeito. Então não adianta. A conta chega. A conta vai chegar. Agora, talvez seja mais fácil fazer isso, né? Deixa, terceiriza pras telas, terceiriza pra babá, terceiriza pros outros, só que vai chegar um momento que não vai dar pra terceirizar e a gente vai ter que lidar. Eu vou falar uma coisa aqui que a gente vai ser cancelado, mas não tem problema, faz parte. A gente tá seguro com isso e tá bem resolvido. A gente teve algumas viradas de chave nos últimos anos na nossa vida, desde o momento que a gente começou a buscar autoconhecimento e conhecimento e tudo mais. E nós, quando entendemos a importância do ambiente familiar, da proximidade dos pais na educação dos filhos, nós tomamos algumas decisões até relativamente drásticas na nossa casa. Como, por exemplo, a Grazi parar de trabalhar e focar 100% nos filhos. Nossos filhos estudavam em período integral, de manhã e de tarde. Hoje eles apenas estudam no período da tarde, porque no período da manhã a mãe está com eles. Foi uma decisão que nós tomamos porque nós passamos a ver a importância que a nossa negligência teria no futuro no comportamento deles. E a ficha que me caiu é que eu não tratava os meus filhos como prioridade na minha vida. Porque se eu tratasse os meus filhos como prioridade na minha vida, eu faria o que fosse para poder dar esta condição que hoje nós estamos dando para eles. Então, essa é a verdade. Eu era um pai acomodado, eu era uma pessoa acomodada, eu tinha lá o meu trabalho, ela tinha o dela, pagávamos as nossas contas e era o padrão que é o padrão comum, é o padrão normal da maioria das famílias. E nós levávamos esse padrão. Quando nós entendemos que, ok, teu filho é o teu maior amor, é o que tu mais ama, é a tua pedra preciosa, e o quanto tá tratando ele verdadeiramente como prioridade. Quando essa ficha caiu, eu assumi a responsa, falei, cara, eu preciso assumir como homem essa bronca da provisão do lar. Isso não tem que ser responsabilidade da minha esposa, isso tem que ser responsabilidade minha. E eu comecei a correr atrás, coisa que eu já poderia ter feito antes, por que eu não fazia antes? Aí eu comecei a correr atrás com
com maior intensidade de prover o lar, a coisa começou a acontecer até que ela conseguiu ter a liberdade de fazer a escolha, foi uma escolha dela, é importante que isso fique claro, né? Não foi uma imposição do homem no lar, e ela optou por isso. E essa escolha foi justamente na congruência de prioridades. Porque aquilo que é prioridade para mim estava ficando na lista, ela estava em último lugar de atenção e de olhar. Veja que tem muito a ver com os nossos valores. Perfeito. A gente precisa considerar contextos. Não é todo mundo que tem condições de tomar essa decisão. E nós demoramos muito tempo, Gesi. Nós trabalhamos anos para que isso acontecesse e de que forma fosse acontecer. Se organizaram para isso. E tem momentos que a gente percebe que também não é possível. É aí que eu quero chegar. A questão é que realmente a gente tem que olhar para a realidade e ver que em muitos contextos não é possível isso. Eu também. Trabalho à tarde, o meu expediente é à tarde, então de manhã os meus filhos estão comigo, à noite os meus filhos estão comigo. De manhã eu tenho o trabalho da parentalidade paralelo, então em alguns momentos eu não estou com eles. Mas, em muitos contextos isso não é possível. Ponto. Em muitos contextos isso é possível e as pessoas não escolhem. Não acontece. Esse é o ponto. Não acontece. Então, entende? total respeito àquele casal que realmente não tem essa condição. E é fato, tem muitos que não têm essa condição e tá tudo bem. Agora, quantos têm a condição, mas por acomodação, que era o meu caso, não escolhe. Estou falando aqui do meu caso, por acomodação não escolhe fazer isso. Porque é mais confortável, eu tô ganhando aqui o meu, a minha esposa ganha o dela, tá bom, no final do dia, tá tudo bem, a gente vê os nossos filhos. Por acomodação. Então, essa chave virou forte na nossa vida. A gente fez o seguinte, a gente fez um exercício básico que você pode fazer na sua casa. A gente mapeou 5 princípios e valores para nós. Então, individual. Dele, individual. meu. Então, você pode fazer o seguinte, escreva o que é princípio e valor para você na sua vida. 5. Inegociável. Inegociável. Aí a pessoa vai lá e escreve, é Deus, é casamento, é trabalho, é honestidade, e no final é amigos. Aí você pede pra pessoa escrever isso em ordem mesmo, do mais importante pro menos importante. Aí ela escreve lá, o mais importante é Deus, o segundo mais importante é o casamento, terceiro, ou a família, terceiro mais importante é o trabalho, o quarto mais importante é honra, o quinto, às vezes o quinto é o amigos. Aí a próxima lista é, ok, agora desses 5, qual que você tem dado mais importância? Qual que você tem despendido mais energia? Qual que você verdadeiramente tem tratado como prioridade? Aí quando você vai ver, você pode se surpreender. Talvez os amigos estejam na frente da família. Onde a gente o trabalho. Aí que tu ganha consciência. Talvez o trabalho esteja na frente de Deus e dos outros aspectos. Aí você fala, opa, peraí. Não tem congruência. Então das duas uma. Ou você refaz a lista de ordens e tá tudo certo, você coloca os amigos como prioridade, depois coloca o trabalho, depois coloca a família, depois coloca Deus e tá tudo bem. Ou você muda o teu comportamento, caso contrário, não tem congruência. E lide com as consequências das suas escolhas. Porque ela vai ter reflexo. Não adianta. Isso mudou, esse exercício simples mudou uma série de comportamentos lá dentro da nossa casa. Não, mudou não. Deu uma volta 360, não, que agora que a gente tá conseguindo ficar meio de pé, assim. Porque de fato, foi uma reviravolta. E não é fácil, não é fácil mudar hábitos, não é, né? Quando a partir do momento que ganha consciência, tem uma jornada aí, tem um processo, não acontece da noite pro dia, o que não pode é desistir. Porque às vezes a gente diz, então tá. A gente olha para o comportamento, então eu sou uma mãe que grita, que resolve as coisas no controle, e eu quero mudar. Então eu vou passar, e veja que a criança responde a isso. Então ela está habituada a responder a isso, a responder ao grito, a responder a uma mãe e um pai que manda, e enfim, eu vou mudar. Então eu mudo. Eu começo a falar mais calmo, eu começo a ouvir mais a minha criança, eu começo a dar mais espaço para ela, mas ela não muda o comportamento dela. Vai demandar tempo pra isso? Vai demandar tempo. A criança tá acostumada a responder ao grito, ao mando, ao comando, à obediência. Então ela vai demorar a responder. O que eu não posso? Desistir?
Eu preciso persistir. Por quê? Porque ela quer saber se eu mudei o meu comportamento mesmo. Não, e ela tá em processo de entendimento. E é inconsciente isso, é inconsciente. Ela não diz assim, agora eu vou testar a minha mãe, quero ver se ela mudou mesmo. Não, gente, a criança não tem essa capacidade. Ela não consegue elaborar dessa forma, né? A parte do cérebro que faz isso, que é o córtex pré-frontal, está em desenvolvimento e é a última parte que desenvolve no cérebro, lá por volta dos 25 anos. Então, veja, é muito tempo. Ela já tá usando desde pequenininha. Quando a gente diz pra criança assim, quando a gente deixa ela decidir, o que é o córtex pré-frontal? É planejamento, decisão, regulação emocional, é a parte do nosso cérebro que ele é dividido em áreas que faz isso, que tem a capacidade de pensar antes de fazer, que muitas vezes nem nós adultos temos. Por quê? Por que a gente grita antes de olhar para a criança e tentar entender por que ela está se comportando assim? Ao impulso das nossas emoções. Porque a gente também não foi educado emocionalmente. Então, a criança, essa parte não é desenvolvida. Ela não consegue, ela vai responder à medida que a gente for persistindo, mudando o nosso comportamento, tratando ela com paciência, com empatia. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, não é deixar a criança se comportar de uma forma maluca, não é isso. Ela sempre vai precisar de orientação, ela sempre vai precisar de suporte, não é fazer tudo o que quer. Mas é entender que é um processo. Então, vai demorar para que ela responda a nossa mudança. Não desista. Eu gosto de usar até o exemplo de nós enquanto adultos. Por exemplo, passei por essa mudança. Geise, está fazendo 1 ano que eu estou em casa e eu estou em constante aprendizado. Porque vai mais alguns anos. Eu era habituada a lidar somente com adultos durante o dia inteiro. E aprender a lidar com as crianças é uma busca constante. Eu falo pro Gui, eu vou estar todo dia em aprendizado, porque todo dia eu me pego fazendo algo que eu posso melhorar. E que eu tenho consciência de que eu posso estar melhorando. Mas assim pra sempre, gente. Não existe um ponto de chegada. Então, mas aonde que eu quero chegar? É que se pra nós, enquanto adulto, com a cognição, ok, formada, a gente já demanda um tempo pra gente se habituar e mudar e ter percepção daquilo que mudou, imagina uma criança. O cérebro da criança está em construção. Exato. Ele está em construção. Ela não consegue pensar como a gente, ela não consegue agir como a gente, ela não sabe lidar com as emoções como a gente, que muitas vezes temos muitas dificuldades. Ela não consegue, não é uma escolha. É uma condição neurológica. Perfeito. É uma condição neurológica. Não adianta forçar, não vai mudar isso. O que ela precisa é de suporte, de acolhimento, de empatia, de alguém que ouça, de alguém que saiba falar, porque é isso que vai ajudar ela a se desenvolver. Ela precisa ser vista, né? Quantas não são vistas, ouvidas. Deixa eu pegar o gancho aí. Claro. Semana do Dia das Mães. Esse não é um programa para gerar culpa, para deixar a maternidade mais pesada do que muitas vezes já é pra gente, pela exaustão, né? Pelo excesso de coisas que nós temos para fazer. É realmente a intenção é de trazer consciência, de trazer conhecimento, de trazer um olhar diferente para que a gente comece a enxergar as nossas crianças como elas precisam que nós a enxergamos. Geise. Únicas, né? Únicas. Como impor limites sem que nós, pais, passemos dos limites? Entendendo que respeito a gente ensina respeitando. Quando a gente apresenta limites para os nossos filhos, isso é importantíssimo, porque se a gente cai no outro extremo oposto de não apresentar regras, de não ensinar para ela que, mesmo desde pequena, tem coisas que ela pode, tem coisas que ela não pode fazer, ela tende a se tornar um adulto sem limites. Um adulto que acha que pode tudo, nem só chegando, né, na fase adulta, mas como adolescente, Então, é tão perigoso, ou pior, do que uma criança que realmente tem muitas regras, que precisa cumprir muitas coisas. Nenhum dos dois estilos é o ideal, tá longe de ser o ideal. Mas é importante que a gente apresente regras para os nossos filhos, que a gente apresente limites. A gente faz isso, primeiro, entendendo que pra gente dizer pra criança o que é certo e errado, a gente tem que também ter bem claro o que é certo e o que é errado. Sendo exemplo, aprendendo a lidar com o que a gente sente, porque se nós formos bem posicionados como pais, se nós tivermos clareza
de como a gente quer educar. O que a gente vê hoje são muitos pais, né, muitas mães, pais perdidos, sem saber. Existe excesso de informação que não existia lá atrás, anos atrás, né, nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, que não tinham conhecimento de nada, não tinham acesso a nenhum conhecimento sobre comportamento infantil. Hoje, a gente tem muito acesso nas redes sociais, e também tem muita gente falando bobagem. Então, um diz que pode, outro diz que não pode, outro diz... Gera uma confusão, gera uma insegurança nos próprios pais, e isso aí confunde tudo. Então, assim, ó, tem que ser um pai e uma mãe posicionado. Isso tem muito a ver com os valores, tem muito a ver com os princípios da família. Tem coisas na minha família que é negociável. Os hábitos e os comportamentos do próprio casal. Exato, isso, exatamente. Já é uma forma de impor limites. Já é. Que ela percebe. Porque a gente não pode dizer pra criança assim, ó, você não pode mentir. Não mente pra mim, seja honesto comigo. Mesmo quando você errar, seja honesto e venha me falar. Seja verdadeiro. A questão é, quando a criança erra, como é que a gente lida com o erro? A gente briga, a gente pune? Ou a gente acolhe o erro dela e ajuda ela a encontrar uma solução? Ajuda ela a pensar o que ela pode fazer nessa situação? Como que ela pode reparar o erro dela? Ao invés de brigar com ela e desconsiderar todo o contexto que precisa ser trabalhado. A gente só consegue educar no caos, no conflito, porque quando tá tudo bem, a gente faz o que é? A gente realmente educa quando a gente tem problemas. A gente não começa, eu pelo menos foi assim, eu comecei a pensar em buscar conhecimento quando vieram os desafios de comportamento. Exatamente. Quando eu vi que eu estava sendo uma mãe que não era equilibrada diante das situações, que eu não conseguia lidar de forma tranquila com aquilo e que eu ia gerar danos. Então foi no caos. É aí que a gente busca, entende que a gente precisa ir além, que não é o que a gente sabe. A gente não nasce sabendo educar. E você falou... E a gente não é ensinado a buscar conhecimento. A gente acha que se nós buscarmos conhecimento para educar, eu já estou dizendo que eu não sei educar. É uma educação intuitiva. Nós educamos os nossos filhos de forma intuitiva. Aquilo que a gente... Né, e o detalhe, a gente deveria buscar conhecimento sobre isso. Você falou, hoje tem muita coisa na internet. Pode, não pode, um que diz que sim, outro diz que não. E as telas? Qual é a sua opinião sobre as famosas telas para as crianças? Chegou a respirar fundo, gente. É um tema muito polêmico, né? Eu vou dar a minha opinião enquanto alguém que estuda sobre e com a minha realidade. Penso que a gente não precisa ver as telas como um inimigo. Muito pelo contrário. Os meus filhos têm tempo de tela. A questão é, quanto tempo essa criança está exposta a telas? Qual é o conteúdo que essa criança consome? Porque a criança não tem condições, assim como ela não consegue se autorregular, como ela não consegue pensar antes de agir, quando ela é pequena, ela não tem condições de escolher o que ela vai assistir. Quem escolhe o que a criança vai assistir é pai e mãe. É um limite, percebe? Pode assistir? Pode. Aí, claro, a gente tem que respeitar, né? É 0 telas até 2 anos. Essa é a recomendação. 0 telas até 2 anos. Essa é a recomendação dos órgãos oficiais. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida, o cérebro tá num desenvolvimento muito acelerado, como em nenhum outro momento da vida. Então, para a criança falar, para a questão social dela, ela precisa ter contato com outras pessoas, não com uma tela. Não existe interação com uma tela. A criança recebe um monte de estímulo, um monte de coisa que bagunça o cérebro dela, que gera um monte de... desconfigura tudo, é muito complexo, né? O impacto que as telas têm no cérebro de uma criança pequena. Criança precisa conversar, criança precisa interagir. Por que tem um monte de criança com 8, 9, 10 adultos que não consegue se regular emocionalmente? Porque precisa da interação social. É aí que a gente aprende a ceder, a emprestar, a pedir desculpas, entende? É só né? Na interação com outro ser humano. E com tela não existe isso. E depois dos 2 anos, tem um tempo específico por dia? Nas faixas etárias vai sendo recomendado, né? Pra eu não falar bobagem, não vou dizer que é com certeza, mas acredito que de 2 a 5 é 1 hora diária, depois 2, isso vai aumentando até ter um limite também. Mas mais do que o tempo de tela, porque a criança pode assistir 20 minutos por dia, mas se ela assiste porcaria, aquilo ali vira... conteúdo que ela tá vendo. Aquilo ali vira referência pra ela. Tudo vira referência pra criança. Então, às vezes, os pais se perguntam, poxa, eu não ensino isso pro meu filho, onde é que ele tá aprendendo isso? Tem algum conteúdo, essa é uma pergunta que me veio aqui agora, que você recomendaria
algum canal no YouTube, você pode falar abertamente, ou que você não recomenda, pais, isso aqui não é legal, se o seu filho tá vendo, evite. Para crianças pequenas, eu gostava muito da Bia e o John assistir Mundo Bita, essas coisas que são mais leves, musiquinhas. Tem um desenho muito são legal. São educacionais também. Nossa filha assiste muito a Dora Aventureira. Muito bom. Muito Dora bom. Aventureira. O que acontece? Tem muitos... Eu até posso pensar e depois falar pra vocês. Assim, agora me vem poucos... porque lá em casa também tela é uma coisa muito limitada. Então... E aí pro Arthur já entra na linha do Enaldinho. Então... E aí que já começa, aí que tá. Eu não recomendo. Os meus filhos já assistiram. Só que a partir do momento que eu vi que não era adequado, Enaldinho, gente, me fugiu agora. Felipe Neto. Não, esse fala. Tem mais um outro, que é um que só faz brincadeira, só faz pegadinha com os outros, e percebe como é muito de individualidade. De novo, eu volto a falar, os gêmeos, os dois assistiam, mas o comportamento de um deles foi tão influenciado por esse youtuber que eu tive que fazer um reset. Não é mais permitido assistir, porque assim, tinha alguns episódios que eram muito ok, assim, era legal, mas outros eram totalmente inadequados. Então por que a criança não pode ficar sem supervisão? Não larga celular na mão de criança ou deixa... Não, pra mim eu acho que a última opção seria a criança assistir no celular. Ela tem que assistir na televisão que isso onde o adulto consegue controlar. Então aí sim, o pai e a mãe têm que controlar. Porque... Essa foi uma mudança que a gente fez também. A gente colocava muitas vezes o celular na mão deles, pra gente ter o nosso momento de paz. E aí quando a gente entendeu isso, hoje eles não mexem mais no celular. É uma luta ainda diária, porque... Mas é televisão e a gente procura colocar filme, que tem um enredo. Outra coisa legal, exatamente. Essa não ter que ficar duradouro, pra não ter que ficar trocando muita mudança. Isso então vai tem impacto no cérebro. Não é só mudança, fica 5 minutinhos, 10 minutinhos. Todo. Entende? Quando tem uma história, a criança pega, às vezes ela nem entende a história. Porque eu já assisto filmes com os meus filhos que a classificação é maior. Mas não é um filme inadequado. Então, só que eu assisto com eles e eu percebo que eles não têm a compreensão, porque o cérebro deles ainda não consegue fazer as conexões para entender o que tá acontecendo no filme. Por isso que é legal, a gente senta e assiste junto. Quando eles não entendem, eles perguntam, mãe, o que ela quis dizer com isso? Por que aconteceu isso? E aí você vai explicando pra criança. Perfeito. Sempre vai precisar ter a supervisão. Mas esses youtubers aí, Enaldinho... Cuidado. Ai, gente, olha, tem vários. Eu não posso terminar o programa de hoje sem perguntar a tua opinião a respeito de... surras, palmadas. Não. Eu tenho uma que é uma luta dentro do meu lar. Vou falar aqui, e o Guilherme me acompanha, que é não surtar gritando. Que é uma realidade. Mas a gente pode falar de grito, surra, porque tudo é tudo meio junto. Eu acredito que tem tudo uma consequência, e assim, desde que a gente entrou na linha de estudar, de buscar esse conhecimento, eu vi o quanto eu fui impactada, quanto eu vinha repetindo o padrão e o quanto eu tenho lutado para que isso não seja presente no meu dia a dia. E seja passado adiante, né? O que você acha? Em especial passado adiante. Vou responder os dois. Por quê? Tanto gritar quanto bater, pro cérebro não tem distinção. A parte que ativa no cérebro, né, diante de uma surra, de um grito, é a mesma. Que a criança sente o quê? Medo. Por isso que a gente fala que não se educa com base no medo. A cultura. Mas se meu filho não tiver medo de mim, como é que ele vai me respeitar? O medo bloqueia o aprendizado. Ninguém aprende com medo, nem criança, nem adulto. Se tu tiveres com medo de alguma coisa, alguém quiser te explicar qualquer coisa, tu não vai conseguir entender, não vai conseguir processar, porque não existe medo e tranquilidade juntos. Então, o medo, ele bloqueia o aprendizado e tem reflexo em tudo. Na escola, a única coisa que o grito, que as surras fazem com a criança é elas sentirem medo dos pais, nessa pseudo ideia de que isso é respeitar, e antes a gente já falou que a gente ensina sobre respeito respeitando, não é deixando a criança fazer tudo que ela quer, mas é respeitando ela, colocando limite, falando de forma mais firme quando for necessário, sem problemas, mas a gente não precisa gritar para fazer isso. Então, o impacto do grito, da sua, ele tem o mesmo impacto para a criança, né? É a diversidade, é potencial gerador de trauma. Então,
aquilo que é Nem uma gratuito. palmada? Nem uma palmadinha? Mas por que a gente precisa dar a palmada? Não, eu só perguntei. Mas, assim, então, mas percebe, a palmada é uma falta de regulação do adulto, uma falta de habilidade dele em lidar com o que ele sente, Tem razão. que ele precisa descarregar na criança para ter o alívio. Então, e a gente sente culpa, né? Porque até entender de inteligência emocional a gente usava desse recurso. Pois E é, depois a gente parou. mas aí é que tá. O que tá feito, foi feito. É. Não tem mais como E a voltar gente atrás. percebe que o Arthur, até os 4 anos de idade dele, nosso filho Arthur, ele foi educado sem inteligência emocional. Então a gente repetiu o padrão que a gente aprendeu, aquele jeito. E a Helena, já não. A Helena, que hoje tá com 3 anos, ela já foi inserida num lar com inteligência emocional. E a gente percebe hoje muitas diferenças. O Arthur tem reflexo daquela época. Sim, e mas a também Helena já é outra criança. Mas Eles são diferentes. a personalidade dela é muito diferente também da do Arthur, né? Então isso também acaba interferindo. O que a gente... O tempo, infelizmente, Acabou. Acabou, tu acredita? Mas diga. Não, porque mesmo no mesmo contexto, as crianças, elas interpretam de formas diferentes. Sim. Então, São significados diferentes, o grito né? para uma criança o grito não é bom, o surro não é bom para ninguém. Ninguém, nenhuma criança. Tem reflexos muito negativos. Mas para algumas crianças mais, para outras crianças nem tanto. Mas de fato, não é a forma adequada e realmente o adulto ele tem que se equilibrar. Porque se ele quer que o filho dele desenvolva inteligência emocional, que não repita esse padrão, que é difícil pra Grazi, e vou dizer, é muito difícil pra mim, principalmente o grito, é muito difícil. A gente quebrar esse padrão, e é uma jornada mesmo, Grazi. Fica aí firme que Vai dar certo. Não, eu tô firme, eu tô firme. certamente nós estamos já reduzindo muitos danos nos nossos filhos. Gesi, você tem algum treinamento, algum curso, pai, mãe, que ficaram interessados, que querem saber mais? Qual é o seu Instagram? Como é que faz para acompanhar o seu trabalho? O meu Instagram é Gesiele Pou. Atualmente não tenho nenhum produto disponível, mas está nos planos aí para compartilhar e ajudar outros pais e mães. Hoje eu faço mentoria individual com famílias. Opa, então tem a possibilidade da mentoria individual. Possibilidade da mentoria individual. Encontra você no Instagram, @Gesiele Pou. Maravilha. Que tem bastante conteúdo. Muito obrigado, viu, Gesi? Eu Foi um que agradeço. prazer receber Obrigada, você Gesi. hoje aqui. Sensacional. Eu que agradeço. E você, Grazi, qual que é o seu @? Como é que as pessoas encontram você? Entram em contato? O meu @ é Grazi Bonfante, através do Instagram. Estou lá, movimento muito pouco, gente, mas tá aí uma meta. Primeiro é meus filhos, depois eu vou pro Instagram. Tá certo. E você pode me encontrar no @gui.reginato. Eu gostaria de me despedir deixando uma frase que eu vi quando estava aprendendo sobre inteligência emocional para crianças. Até os 4 meses de vida, desde o momento em que a criança é gerada no ventre da sua mãe, ela precisa de aceitação. Sim, ela precisa ser aceitada pelos pais. Dos 4 meses aos 3 anos de idade, ela precisa de atenção. Saia das telas, dê atenção para os seus filhos. E dos 3 aos 7 anos de idade, ela precisa de autonomia. Eu me despeço de você, então, desejando que você, pai e mãe, tenham um Dia das Mães abençoado. Um grande beijo pra minha mãe, dona Magnólia. Deixa um beijo pra sua mãe. A minha mãe, Eliane. Beijo, mãe. E um beijo pra sua mãe. A minha mãe, Salvelina. Maravilhosa. Isso aí. Beijo pra todas as mães que nos acompanham. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.